Bom, pessoal, estou com o mesmo exemplo aí que a gente usou, né, para fazer no nosso caso aqui, nosso amigo, para mostrar a tensão. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que eu vou tirar o potenciômetro e colocar um sensor de temperatura, tá bom? Então vamos lá, procurar ele aqui, sensor de temperatura. Tirar o potenciômetro, del, e lá com esse cara só tem um probleminha, tem que verificar as saídas dele se são as mesmas. Ó, Vout, tudo bem. Potência, então não é esse aqui, tá invertido os fios. Olha, vocês têm sempre que reparar como que as coisas, ó. GND, 1, né? Então, 1. E esse cara aqui é a potência, vamos colocar 5 volts nele, beleza? Então tá aí. Vamos ver agora as tensões, porque esses. Eita, não era para mexer. Volta, 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 volta. Senão vira uma bagunça, né? Aí, tá bom. Esse sensor aqui, vamos ligar aqui. Ele tem, né? Tocar nele aqui. Ele permite que eu faça algumas alterações. Oh, o multímetro está desconectado. Vamos conectar o multímetro também, que no nosso caso o multímetro é importante agora. Eu vou ligar o multímetro aqui no. Eu vou tornar verde, porque eu estou lendo a saída dele, como eu estava lendo lá do potenciômetro, tá bom? Não vou nem dar bola para o sinal lá no LCD. A minha preocupação é aqui com o cara aqui. Então, eu tocando no sensor, eu consigo mover, olha. Ele tem 100 mili para menos 40, e conforme eu aumento, né, a tensão vai para 1,75. Se vocês olharem, a tensão é o que importa lá para o pino. Então ele vai ler, o que vai mostrar lá é relacionado à conversão, porque é a nossa conversão. Não há como fugir da nossa conversão. Então, se eu mexer aqui, ele vai ajustar lá, ele vai saber que são 100 mili, né? Vou até puxar um pouquinho para baixo, ele sabe que são 100 mili, mas ele está lendo o valor como 20, é o número que ele recebe. Esse 20 tinha que ser proporcional para nós ao menos 40 e assim por diante, tá? E no caso aqui, o 1,75. Eu tenho 358, eu consigo achar a tensão facilmente. A tensão 20 é igual, né, a 100 mili, então eu consigo achar. Tudo bem, achar a tensão eu acho. Agora, o que é essa tensão referente para mim? Eu não tenho. Alguns sensores são muito fáceis, né? Basta eu multiplicar por 100, já é a tensão, já é o valor de temperatura. Esse aqui precisa um pouquinho mais de coisa. Vamos dar uma olhada? O zero. Eu não estou conseguindo achar o zero perfeito aqui, tá? Vamos chegar mais perto aqui. Olha, menos um aí. Provavelmente é 500 mil, tá? Então ele vai para 500 mil. Como que eu sei isso? Menos 40 é 100, tudo bem? 1,25, né? 125 graus é 1,75. Bom, então vamos lá. Ele está variando, tá? Ele está variando de menos 40 a mais 125. Então ele está variando num range de 165 volts. Isso é o total que ele anda. 165 volts. Pegando a calculadora lá do Windows, vamos pôr ela aqui. Se eu estou andando 165 volts e 165 graus e de tensão eu estou indo de menos de 100 a 170 a 1,75 volts, ou seja, 1750 volts, tá? Menos 100 mili, né? 1750 mili menos 100 mili é igual a 1650, dividido por 165, que é o range, que é de menos 40 a 125. Isso dá 10 graus, tá? É 10 milivolts para cada grau. Então, cada grau que eu mexer aqui vai dar 10 milivolts, tá? Aqui, deixa eu ver, ele tem aqui a temperatura, é um pouco mais difícil de ajeitar, mas cada grau, tá? Então, olha, se eu colocar, por exemplo, vamos pensar assim um valor aqui, ó, 15 graus, beleza? 649, 650. 25
Vamos ver se eu consigo colocar o 25, que é um pouquinho mais difícil, né? 3, 30. Vamos ver 30, 25, vai 20, 25. 25 é 760. Então, eu tenho, né, no caso, 10 graus, 100 mili de diferença de 25 para 15. Ou seja, difícil é acertar aqui. Mas eu tenho, então, 10 graus de variação. Eu sei que se eu colocar em zero, vai dar 500. Então, basta eu ler a tensão, e essa tensão eu tirar 500 dela, tá? Eu tiro no caso 500, não importa a tensão. Então, por exemplo, eu tiro 500 e aí eu multiplico, né? Eu sei que é 10 graus, então multiplico daí por 100. Vamos tentar. Se eu tiver 100 mili, que é ponto 10, tirar ponto 5, vai dar menos ponto 4, vezes 100 dá menos 40, que é essa temperatura aqui. Então eu vou multiplicar por 100, mas eu tenho que antes pegar a tensão e tirar 500 mili. Aí eu multiplico por 100 e eu vou ter a temperatura. Então basta eu fazer isso. Essa é a conta que eu tenho que fazer, tá bom? Então vamos ver como que eu faço isso. Eu vou colocar aqui, ó, temperatura aqui em cima e aí nós vamos mudando mais ainda o projeto, tá bom? Então vou parar, vou pegar agora aqui o código, né? E onde está valor, eu vou colocar temperatura, tá? Agora aqui eu vou mudar para 0 esse cara. Não, 2 não. Eu vou 0, 1, 0, 1. E vou mudar aqui para temp. Chamar de temp. Temp. Temperatura, tá? E aí eu não vou pôr o valor. Eu vou criar uma outra float temperatura, tudo bem? E vou fazer o seguinte, eu vou fazer o valor, aí eu tenho a tensão, né? Como que eu calculei a tensão? A tensão eu calculei assim, ó, Ctrl X, que agora o que me interessa é a temperatura. É o valor, eu tenho a tensão, e agora eu vou calcular a temperatura. A temperatura, ela é a tensão menos 500 mili, que é 0,5, vezes 100. Vezes 100. Por que 100, professor? Ah, porque é o 10, né? É o 10, é os ponto 1, né? Ponto 1 lá, graus invertido. É o seguinte, é 10 milivolts para cada temperatura. Entendeu? Para cada variação de temperatura. Então, vezes 100 vai fazer com que esse valor da tensão se iguale à temperatura. Então, 10 mili vezes 100 dá 1. É 1 grau. Então, 30 mili, 100 dá 3 graus. 300 mili vezes 100 dá 30, né, dá 30 graus. Então, o vezes 100 é a equação do sensor. Isso aqui é a equação do sensor. Ó. Cada sensor tem a sua equação. Nós achamos a nossa. Ela é vezes 100, só que ela tem que fazer menos meio para poder dar o valor certinho. Tá bom? Então vamos ver. Aí ele vai escrever a temperatura. E não é valor que eu quero escrever agora, né? É temperatura. Essa variável, tá? Vou dar um espacinho, colocar aqui um pontinho C de graus Celsius, ou vamos pôr um C grande assim de graus Celsius, tá legal? E onde está a tensão, eu vou chamar de offset, já já vocês vão ver o que a gente vai aprontar. Offset, set point, set point, aí a gente vai marcar esse valor de set point. Eu não vou pôr atenção aqui, eu vou pôr N. N é meu set point, ou ST. ST é o meu set point. Vou criar, claro, a variável ST. Ela é inteira. Então, int ST igual a 0, ponto e vírgula. Então, tá tudo bem. Vamos iniciar o código, ver ele escrevendo, então, a temperatura certinha.
Esconder o código. Bom, vamos chegar mais perto aqui e ver o que ele está marcando. Ó, ele está com 25, a temperatura está 24. Se eu baixar aqui, ó, dá menos 40, 23. Essa diferença é a diferença que eu falei para vocês de resolução, né? Mas nós estamos conseguindo, ó, 124,92, a temperatura bem próxima do que deve. Tá? Essa pequena variação. Ah, como eu ajusto isso, professor? Olha, tem algumas maneiras. Vamos lá. 5 dividido por 1023. Isso é igual 4887. Então você copia esse 488758532, Ctrl C, né? Vai no seu código lá e você melhora a sua precisão aqui, ó, ao invés de 4886, ó, né? Você vai colocar um valor melhor aqui. E aí vamos ver se chegamos mais próximo do que nós precisamos. Iniciar. Esconde o código. Ainda não, né? Mas já pelo menos a conversão precisa ser o quê? Ó? Tá sempre um pouquinho acima. Ó, falta um pouquinho, tem que deslocar um pouquinho. Quanto? Uns 22 milha, ó. Aí daria certinho, ó. Mas olha agora, ó. Deu 20 milha aqui de diferença, né? 20 milésimos, ou seja, quase chegou no 125. Então nós estamos bem mais próximos agora da temperatura. 45,8, né? É que aqui também não tem a precisão onde eu estou colocando, tá? Então, mas ele vai achando aí as temperaturas. Legal? Então tem um sensor de temperatura, tem um termômetro aqui, ó. Agora vamos brincar legal mesmo, vamos fazer a coisa séria. Eu quero que isso aqui, esse set point, seja ajustado por esses dois botões aqui. Então eu vou ajustar o set point, eu vou colocar, por exemplo, 30. Então quando a temperatura estiver acima, eu vou acender um LED, fazer um LED acender aí, tá? Como se fosse uma ventoinha ligando. Para isso eu vou tirar esse multímetro, agora a gente já sabe, né, já sobre o sensor. E vamos lá, vamos mexer no código primeiro para poder ajustar o N. Então já tem o ST, na verdade não é o N, é o ST, né? Então vamos ajustar o ST. Vocês lembram que para poder fazer o ajuste, eu vou fazer depois, né? Eu vou fazer assim, eu vou mexer, eu tenho que fazer o quê? If, é isso? E vai ver se digital read, mas antes, né, do if, olha só, tem que fazer o pin mode aqui. Ei, Daniel, pin mode, não devia ter apagado, né? Do pino. Quais os pinos que ele estão lá? 8 e 9. Ótimo. Então, pino 8 vai ser um input. Ok. E aí, copiando, Ctrl C, colando do pino 9. Então, vamos fazer rapidão aí. Ok? Então, tá aí, pin mode e tal. Agora já temos. Então, agora o if digital read pino 8 igual a 0. Então esse if vai ser ativado. Alguém apertou o botão. E eu vou fazer o debounce, tá bom? Só aqui um debounce muito longo não vai atrapalhar tanto, então eu vou dar um delay de 75, provavelmente. Depois a gente tem que ver na prática, 75 parece que era pouco, mas aqui vai ser, se a gente precisar, a gente aumenta. Eu não lembro quanto estava no outro, se 75 era bom, vamos colocar 100. A gente descobre depois se isso funciona. Agora eu faço um outro if dele mesmo, ou seja, eu vi se ele está acionado, espero um tempo e vejo de novo. Por quê? Se ele não estiver acionado depois desse tempo, significa que era um ruído. Tá bom? Era um ruído. Agora eu efetuo. Eu faço o seguinte, eu vou diminuir aqui, esse vai ser para menos, né? Esse é o botão para menos. Então eu vou diminuir o ST, só que eu não quero baixar ele de 0. Então, if
ST maior que zero, então eu deixo ST menos menos, beleza? Ok. Agora eu preciso fazer o outro botão. Eu vou copiar tudo isso, ok? Porque a estrutura do debounce é a mesma, não vai mudar. Vou colar. Agora eu pino o botão 9, a estrutura para o 9. Não esqueçam de alterar nos dois, né? Opa, 9, 9. E o que muda é a ação. A ação era essa. Lá é diminuir, aqui é aumentar. Mas eu só vou aumentar se ele for menor que 120 graus. Não posso ser, né? Se ele for menor que 120, aí eu aumento. Ou seja, eu limitei ele a 120. Meu termômetro só vai a 125, mas eu limitei ele a 120. Tudo bem? Então agora eu consigo trabalhar com ele lá. Então eu vou começar ele já em 30 graus. Se eu começar ele em zero, poxa, até subir até 30 vai ficar difícil. Então iniciar, vamos ver se tudo funciona bem, se não tem nenhum probleminha. Tem um probleminha. Vamos descobrir aqui o que eu coloquei de errado, né? Pin mode, o M está minúsculo, o M aqui tem que ser maiúsculo. Vamos lá, né? Vamos ver se é só isso. Foi, só isso. Então agora eu consigo aumentar o N. Opa! Só que tudo ficou meio devagarzinho aí. Vamos descobrir o que sumiu. Parar a simulação e aí a gente vai ver. O problema é que tem um delay de 100 aqui que quebra qualquer coisa. Vou tirar esse delay agora, tá? Vou estar fazendo as coisas mais em tempo real. Esses dois delays de 100 só vão executar dentro desses ifs, tá? E infelizmente está rodando, ele não está rodando, né? Como eu diria, eu vou puxar aqui para vocês terem uma noção. Ó. Ele está rodando um pouco mais lento, tá? Vou reduzir o código aqui e tem que descobrir o que eu aprontei. Ah, só frescura. Eu tinha que mexer esse potenciômetro aqui. Eu consigo mexer, ó, um pouquinho mais. Tá razoável aí. Então, set point 44 graus. O que eu quero fazer? Cara, a temperatura está em 24, mas se eu clicar aqui, ela pode ir subindo, ó, 25, 34, né? 40, passou de 44. O que eu quero que faça quando passa de 44? Eu estou fazendo um regulador de temperatura aqui. Eu vou acionar aí uma lâmpada, vamos dizer assim. Então, quando a temperatura estiver acima de 44, eu vou acionar uma lâmpada. Então, eu vou lá, pegar aqui agora, procurar uma lâmpada. Opa, diminui muito aqui aqui assim. Pronto. Então, vamos procurar aqui, parar, né? Simulação e vamos lá. Vamos procurar uma lâmpada. A gente andou colocando umas lâmpadas aqui. Vamos fazer elas acender. Vou colocar um LED, que é mais simples agora, só para vocês verem a atuação. Mas se não, seria mais ou menos como a gente fazia para atuar, né? A atuação como nós fizemos muitas vezes no... deixa eu só subir esse LED um pouquinho. Isso. Esse é o anodo dele, tá? E esse é o catodo. Então, o catodo vai para o GND. Nós vamos fazer lógica direta. Vou pôr um aqui. Esse resistor... Desculpa, acabei... como nós fizemos a ligação do motor, por exemplo, você poderia fazer ligar o motor, o relé. Aqui, no caso, a gente está fazendo só o resistor aqui, né? Para um LED, é a mesma forma lá de atuação. Um 270 aqui, né, nesse resistor. Vamos rotacionar ele. Colocar ele aqui no anodo. E ficou um pouquinho curto aqui. Eu vou ter que pôr para cá.
Agora sim. E esse pino está errado. Esse pino é aqui. Beleza? Eu vou acabar movendo o resistor aqui para cima, porque eu vou tirar o sinal daqui. Tá? Vamos fazer um 8, um roxinho, ou 9, um vermelho. Vou subir por aqui. Tá um pouco confuso, mas a ideia geral é fazer isso aqui, ó. E achar um pino sobrando lá para nós. Pino 13, eu adoro o pino 13, principalmente que ele tem um LED já nele. Se o nosso não funcionar, pelo menos o LED dele funciona. Tá um pouquinho tortinho, mas eu tô levando esse LED, o LED vem a informação para ele. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou lá no código e vou fazer o seguinte, um pin mode, primeira coisa, do pino 13. Então, pin mode, pino 13, output. Ah, professor, opa, errei aqui. O senhor está fazendo só o LED, só funciona para LED? Não, vocês viram que a gente consegue acionar também um relé. É claro que a ligação eletrônica é diferente, tá bom? Então, como vai funcionar, tá bom? Pino 13. Eu vou fazer assim, ó. If temperatura maior que 35, tudo bem? Ah, não, maior que 35 não, maior que ST. Eu estou ajustando, né? Se ela for maior que o ST, o que eu faço? Eu simplesmente acendo o LED. Então, digital, right, pino 13, right. Legal. E se não for? Se for maior, eu ligo. E se não for? Else, senhores. Else é quando não é, a gente usa o else. Ou seja, o if tem um else ligado a ele, se eu quiser. Ele vai fazer ligar ou ele vai desligar. Low. E vamos rodar isso aí, ó. Ele vai verificar, temperatura é maior que ST, liga. Rodar, né? E temos um erro, tá? Então tá informando um erro aqui. O problema tá aqui, ó. Botou um símbolo esquisito aí, ele não conseguiu entender. E aí vamos rodar. Tá ok, vamos esconder esse código aqui. Tá rodando um pouco lento, tal, né? Claro, o ajuste da temperatura não é. Então, 30 graus. E nós colocamos lá que é para set point. Set point. Opa, agora eu que estou cometendo alguns erros aqui. Nosso set point é 30, a temperatura ainda está. Então, conforme a temperatura for subindo, opa, ó, é difícil o controle, né? Vamos dar um zoom aqui, tá aí. Então, vou puxar um pouco para baixo aqui para poder não interferir, né, na temperatura aqui. Então tem a temperatura, o LED, ó, 29. Se eu subir, né, para 30, passar de 30, ó, 40. Então vamos ver se a gente consegue aqui com a seta, não. Então tá aí, 22 está abaixo, 32 está acima. Então toda vez que eu passo a temperatura, acende o LED, ó. Abaixo o else desliga. If temperatura maior que set point, ela é liga. If temperatura maior que set point e ela não for, desliga. Então aí a gente tem um controlador de temperatura. Eu consigo acender e apagar um LED. É a mesma forma para acionar um relé para fazer algo mais importante. Então é isso que nós temos aí, tá bom?
um controlador simples, que se fosse fazer por esterese, ao invés de if else, seria um if, outro if, sendo que o ST, né, um vai ser mais um, outro vai ser menos um, que é o que pode ser feito aí. Tá legal? Aproveitar que a gente está aqui também, uma coisa que a gente não tem feito, mas que é interessante fazer, é trocar o nome aqui, né? Por exemplo, copy do engenho, esse aqui é um controlador temperatura, tá? E aí ele deve, bom, aqui não substitui, mas ele deve ter, vamos tentar, controlador temperatura, vamos ver com Enter, Enter, eu cliquei fora só. Então, controlador temperatura, ó, tá? É esse cara aqui. Então, vejam bem, nós, né, unimos os botões, diversos elementos, com o código também. O código em blocos, né? Primeiro bloco dos botões, para acionamento dos botões. O outro bloco, tá? De ajustes do cálculo da temperatura, esse bloco. Um bloco para mostrar esses valores, tá bom? Então, ajuste do set point, determinação da temperatura, o escrever, e aí finalmente um outro bloco que é o controle, tá? Então vejam bem, divida essas partes, aprendam a trabalhar com esses blocos. Até mais, pessoal.